Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você em mais esse dia. É com alegria que iniciamos o nosso devocional de hoje. Bom é ter a sua presença aqui em nosso canal. Que o Espírito do Senhor te abençoe e molde sua vida conforme sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você está sendo alimentado pelas mensagens aqui divulgadas, compartilhe com quem você ama. O texto de hoje está na primeira carta escrita pelo apóstolo João. O capítulo é o de número 1 e os versos 8 e 9. Oferte um tempo ao Senhor e ouça a palavra de Deus que nos diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A ressurreição que liberta. O avanço social na civilização trouxe benefícios importantes aos indivíduos, principalmente aos menos favorecidos. Direitos conquistados resultaram em melhorias àqueles que viviam à margem da sociedade. E é assertivo dizer que, no decorrer da história, o maior ganho dos indivíduos é a sua liberdade. Mas talvez esse maior ganho também tenha marcado a presente época com perdas significativas, como a relativização da verdade. Vivemos uma época em que certo e errado se tornaram relativos, que dependem de certo ponto de vista. É claro que podemos ver o lado positivo e negativo de situações e dilemas, mas a verdade atua em fatos que são objetivos e não subjetivos. Essa liberdade que deu direito aos indivíduos, afastando a opressão dos poderosos, também fez com que o homem e a sociedade se afastassem ainda mais do Criador e das verdades da sua palavra. Uma delas é a realidade do pecado. Aliás, é por causa dele que a história presenciou tantas injustiças e que, mesmo com os avanços percebidos por nós, é ele que segue ditando os comportamentos da sociedade atual. Evolução por um lado, regressão por outro. O mal se espalha com mais facilidade, afinal, são as doenças que contagiam e não a saúde. Assim, em muitas consciências, o pecado é ignorado, mas sem deixar de ser praticado. Alguns o tratam como tabu, algo ultrapassado, outros como um direito conquistado, onde até mesmo ele é tratado como algo certo a se fazer. Quando o erro é chamado de acerto, estamos diante de nada mais, nada menos do que a clara inversão de valores. Liberdade que inocenta o pecado, aprisiona e escraviza o ser humano. Mas essa negação do pecado não é algo de hoje. No texto que lemos, o apóstolo João já alertava seus leitores para o risco de ignorá-lo. Isso porque João foi testemunha ocular do preço pago na cruz por Cristo
para derrotar esse mal. O apóstolo sabe que aqueles que receberam o Salvador se tornaram livres da culpa do pecado, que são os que se santificam, que vencem o poder de sua influência e que sua existência só se findará quando novamente o Redentor se manifestar. Na Bíblia, pecado gera morte. Negá-lo pode ser nosso maior erro, pois diante da nossa ignorância, ele muda nosso pensamento e cada vez vai se fortalecendo, tornando comum o que antes era entendido como erro. O pecado deve ser visto como é, um inimigo a ser derrotado. João escreveu que se formos negacionistas do pecado, seremos os mais prejudicados, pois a verdade não estará em nós. Entendimentos podem ser temporais, aplicáveis, mas a verdade revelada e preservada nas Escrituras é eterna. Por isso, a fonte de orientação segura daquele que vive para agradar a Deus é a sua palavra. Nela, o Salvador disse: "Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar." É tão importante a presença da verdade em nós, que além de estar registrada como fonte de informação, e hoje ao alcance de todos, podemos dizer que ela também foi encarnada, tomou forma, sofreu perseguições e até foi morta. Mas a verdade foi ressuscitada, revelando a nós o seu poder e a sua eternidade. Jesus Cristo é a verdade viva. Negar ou relativizar o pecado é perder a condição de ser livre. Negar a verdade viva e também a preservada é perder a condição de ser salvo. Nesse paralelo com a história da encarnação de Cristo como a palavra viva, a verdade hoje também é perseguida, afrontada, distorcida, e muitos desejam, por assim dizer, vê-la morta. Talvez até já esteja em muitos lugares e contextos. Nos dias atuais, a verdade foi sacrificada para que outras liberdades fossem conquistadas. Mas para libertar do pecado quem se aproxima de Deus, o Senhor é poderoso para ressuscitá-la nas mentes e nos corações. O apóstolo escreve que a liberdade se inicia com a nossa confissão, ou seja, o reconhecimento que precisamos melhorar, reconhecer que precisamos da graça de Deus operando em nós, reconhecer que os ganhos sociais oferecidos, por mais que sejam atrativos, devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Reconhecendo nossa falha e incapacidade de melhorar por nós mesmos, precisamos nos entregar àquele que é a verdade de Deus para nós. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. João, que conheceu o verdadeiro e escreveu sobre a verdade, diz que nele encontramos fidelidade e justiça. Por mais que nossos pensamentos e ações denunciem nossa infidelidade, ele é fiel, pois somente Jesus Cristo cumpriu plenamente a palavra da verdade, e através de sua morte se tornou por nós justiça para Deus. O mal existe. Nossa natureza dificulta as coisas e tende a fortalecer o pecado. O conhecimento da verdade é necessário para identificá-lo, mas não o suficiente para derrotar sua influência em nós.
É a verdade viva que nos liberta. O perdão dos pecados e a purificação de toda a injustiça podemos encontrar naquele que é a verdade encarnada. A mudança que começa no coração e na mente atinge nossa alma e será sentida e experimentada pelos que estão à nossa volta. Entregue sua vida ao Senhor e deixe que o fiel e verdadeiro derrote a influência do pecado que te atinge. Escolha a verdade da palavra de Deus. Escolha Cristo. Escolha o verdadeiro. Jesus é a verdade que nos liberta. Concluímos assim nossa reflexão de hoje. Confesse sua dependência do Espírito Santo. Somente o Cristo ressurreto pode te dar uma vida que agrade a Deus. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos novamente para ouvir sua bendita palavra. Tenha um dia abençoado pelo Criador, em nome de Jesus. Amém.